Oi, terceiro ano D. Tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre cultura, conhecimento e poder na nossa aula. Então, vamos lá. Bom, oi, Wesley. Tudo bem? Tudo certinho? Oi, Murilo. Tudo bem com vocês dois? Tudo certo? Estão surtando já para a prova do terceiro bimestre ou estão na paz? Imagina que surtando para algumas e mais tranquilo em outras, né? Mas enfim. Hoje a gente vai falar sobre cultura, conhecimento e poder. A gente vai começar, na verdade, esse tema e a gente só vai terminar esse tema talvez daqui a umas 2 semanas, tá? Porque a gente vai falar sobre muita coisa mesmo. Então a gente começa hoje, certo? Falando um pouco sobre o que é cultura, o que é conhecimento, né? O que é saber e por aí vai. Aqui hoje. Bom, para começar, a gente tem que entender que a cultura ela é um elemento essencial para definir a identidade de um grupo social. Então, todo grupo social ele possui cultura e a cultura vai fazer parte na hora que a gente vai falar sobre a identidade dele, né? Então, todo grupo, né? As sociedades elas têm suas identidades e essas identidades passam pela cultura, né? Porque a cultura, como a gente viu na semana passada, ela vai englobar muita coisa. A gente não pode esquecer que a cultura ela é um organismo vivo, certo? Então, por que eu fico repetindo isso, que a cultura é um organismo vivo? Porque eu acho que às vezes a gente olha para uns negócios e fica tipo, mas isso é cultural. Tudo bem, isso é cultural, mas isso pode mudar, porque a cultura ela está sempre, né, em mudança. Né? A cultura ela é dinâmica, ela está sempre mudando. Até porque o conhecimento é dinâmico. Então, as culturas elas mudam a partir do momento em que em que a gente vai adquirindo conhecimento, certo? E aí, obviamente, a cultura, como a gente discutiu na aula passada, ela pode mudar de uma forma muito natural e muito tranquila, né? Algo aconteceu que faz com que as pessoas repensem, ou aconteceu ali naquele grupo um conflito pequeno, ou de uma forma não muito legal, né? Que é o que a gente viu dos processos, por exemplo, de aculturação e essas coisas que são mais violentas, certo? Como resumindo aí a colonização como um todo. O conhecimento, ele ser dinâmico, muda a cultura em vários aspectos, certo? Muda a cultura num sentido de que a gente agora sabe uma coisa que não sabia antes, essa coisa pode mudar o nosso modo de vida de uma forma pequena, média ou grande, como, por exemplo, a invenção da internet, né? A invenção da internet, esse conhecimento causou uma transformação cultural sem precedentes, né? E a gente vai falar mais sobre a internet depois.
a gente tem que entender que o ser humano, ele ao mesmo tempo é produto e produtor de cultura e do seu conhecimento. Então, quando a gente nasce... Ai, quem que foi que eu estava vendo? Eu acho que, se não me engano, eu estava vendo, mas agora eu não lembro quem que era que estava falando, porque eu estava gostando no banho esse fim de semana. Mas o Duque e a Duquesa de Sussex, né, que é o príncipe Harry e a Meghan Markle, eles fizeram um especial para a revista Times, né, do Times 100. E aí eles fizeram, e teve um evento, não foi um evento, mas assim, tem no YouTube um vídeo que é de mais de 1 hora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E eu estava vendo esse vídeo. E aí, deixa eu ver se eu... É um vídeo que tem 2 horas. Cadê? E eles falam com um monte de gente. Deixa eu ver se eles não colocam quem que eles falam aqui. Ah, que droga. Mas eles estão falando sobre cyberbullying, sobre cultura, sobre racismo, sobre misoginia. Sobre, tipo, resumindo, na verdade, eles estão falando mais sobre cyberbullying, né? Sobre a internet como um espaço onde as pessoas estão... onde acontece muita coisa que não é muito legal, né? E aí tem uma das pessoas que eles entrevistam, eles falam com o criador do Reddit lá, e eles estão falando com outras pessoas, agora eu não lembro. Eu acho que é a menina, né? Eu acho que é a mulher que produz alguma coisa do tipo filme de dilema social no Netflix. Caraca, agora eu não lembro o nome dela, que droga. E aí ela fala, né, que a cultura, a gente nasce num ambiente, ok? Onde a gente vai assimilar valores e que a gente tem que entender que a gente nasce num ambiente e que o que a gente tem que fazer é modificar esse ambiente para a próxima geração, como a geração anterior fez. Né? Os nossos pais nasceram no ambiente, modificaram aquele ambiente e que se transformou no ambiente que a gente nasceu. E aí a gente vai modificar o ambiente para que os nossos filhos nasçam, né? Se é que, enfim, a gente vai ter filho. Mas para que os nossos supostos filhos nasçam, certo? Porque os seres humanos, eles são produtores de cultura e ao mesmo tempo produtos. Então, eu sou produto da cultura em que eu estou inserida, assim como vocês dois são produtos da cultura em que vocês são inseridos. E isso não significa que, ao mesmo tempo, a gente não esteja produzindo cultura, né? Produzindo, por exemplo, mudanças na cultura que a gente está inserido desde o nascimento, certo? Até porque a gente produz o conhecimento, além de ser o produto do conhecimento também. Então, por ter o conhecimento que eu tenho e por ter tido a experiência cultural que eu tive, por exemplo, que eu decidi ser professora, né? E na verdade que eu estou professora agora, que eu sou professora, que eu estou dando aula para vocês agora, que eu sou a professora de vocês. E ao mesmo tempo em que eu fui produto desse ambiente e desse conhecimento, eu também sou produtora de conhecimentos novos e estou produzindo, né, ambientes diferentes para outras pessoas. O que vai colocar a gente na posição de que, ao mesmo tempo que a gente é vítima, a gente é meio que o causador, né? Então, a gente causa e sofre por isso. Acho que o problema principal hoje em dia é a gente entender onde que está essa linha, né? De até onde a gente está causando e até onde a gente está sendo vítima do processo que está acontecendo, né? Qual que é o nosso círculo de controle, como diria Kalani? E aí a gente tem um negócio muito interessante para conversar, que são os saberes. O que é o saber? O saber ele é um tipo de conhecimento institucionalizado, aceito por grande parte das pessoas como indiscutível. Então, um saber, né, é algo que... Vamos lá. Quando eu passo para vocês o conceito de alguma coisa, por exemplo. Isso é um saber,
né? Está dentro, ele tá, esse conhecimento, né? Ele está institucionalizado, então, assim, eu tenho, por exemplo, um diploma para estar dando aula para vocês, né? Eu não posso dar aula para vocês, eu não poderia dar aula para vocês se eu não tivesse um diploma em licenciatura, no mínimo, né? Nas áreas de, tipo, numa área de humanas, por exemplo. É que sociologia nem sempre você contrata o sociólogo, você contrata, às vezes, tipo, alguém formado em estudos sociais, ou em história, ou até pedagogia, porque você não acha muito sociólogo no Brasil. Mas, tipo, se eu não tivesse o diploma de licenciatura numa área de humanas, no meu caso, em história, e não estivesse matriculada e terminando o curso de sociologia, eu não estaria dando aqui aula para vocês. Porque existe uma burocracia, um processo institucionalizado, certo? Para que esteja acontecendo, para que eu esteja passando conhecimento para vocês. E aí, o conhecimento que eu estou passando, que é um conhecimento que eu também aprendi, né, que foi me passado, geralmente a gente aceita como indiscutível. Então, só, por exemplo, vocês pensarem que vocês raramente vão. É muito raro que os alunos, eles, apesar de ser uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse mais, né, tem algumas salas que acontecem bastante, mas, por exemplo, na sala de vocês, eu acho que vocês nunca nesse ano inteiro, óbvio que eu sei que é um ano diferente, mas chegaram para mim e falaram, tipo, mas é isso mesmo esse conceito? Porque eu achei que era outra coisa, sabe? Tipo, foram discutir, não aceitaram alguma coisa que eu passei. Tipo, tá, você falou, tá falado, professora. No máximo, uma dúvida ou outra do tipo, eu não sei se eu entendi isso direito. Agora, não um debate sobre o conceito de algum tema específico, né? Isso não acontece muito, até porque é colocado como uma hierarquia, onde eu sou a detentora do conhecimento e vocês são os receptores do conhecimento, e que eu estou passando esse saber, né? E, portanto, ele é um saber indiscutível, certo? E aí passa por uma sociologia para muitas outras coisas e muitos outros saberes, né? Vocês vão me ver muito falando nessa aula e, na verdade, nesse bimestre inteiro. E na prova do quarto bimestre tem um monte de texto dela, sim, né? Que é da Marilena Chauí. Eu sou completamente apaixonada por ela. Estudei muito ela na faculdade, porque o meu tema de estudo na faculdade foi cultura, né? Na verdade, foi patrimônio cultural. Então, li bastante dela. E aí ela vai falar que a cultura é algo que alguns fazem e possuem, enquanto os demais recebem passivamente. O que isso significa, né? A gente já começou a falar sobre a cultura como um elemento que faz parte de uma relação social de poder, né? Onde eu tenho alguém produzindo e alguém recebendo, certo? E aí eu vou colocar os saberes nisso. Porque, por exemplo, a gente dá muito valor para um saber acadêmico. A gente não dá tanto valor para um saber, por exemplo, popular, né? Tipo, vocês dariam mais valor pelo fato de eu saber o conteúdo dessa matéria ou por eu saber fazer crochê? Óbvio que o que tem mais valor é o fato, né, de eu estar aí finalizando meu segundo diploma, minha segunda faculdade. Óbvio que as pessoas dão mais valor para isso, né? Do que, por exemplo, eu sei fazer sei lá, um pano de crochê. Ninguém aqui é idiota de achar que esse conhecimento acadêmico não é mais valorizado em nossa sociedade. Até porque é o dilema que vocês do terceiro ano estão passando, né? Onde, principalmente, eu acho que esse ano, com tudo que aconteceu do coronavírus, a gente tem esse problema do tipo assim, a pressão que vocês sentem, né? Do tipo, passar numa faculdade, ter um diploma, terminar um estudo, fazer alguma coisa da sua vida significa fazer uma faculdade, um curso superior, um curso técnico. Está sempre muito atrelado a essa construção acadêmica do conhecimento, né? E aí isso também vai fazer parte de uma relação de poder. Por quê? Porque a gente vai ter a classe dominante que vai ser a detentora do saber,
né? Então, os saberes, o conhecimento, ele vai ser definido pelo o que a classe dominante fala, certo? E aí a classe dominante, como ela detém o saber, ela decide o que é culto e o que é inculto, né? Então, o culto é o que é feito pelas classes dominantes, ou seja, pela elite. E o inculto é o que é feito, né, o que nasce no berço ali dos dominados, que é o povo. Então, tudo que é do povo é inculto, e a gente vai diminuir, chamando de folclore, de cultura popular, né? E a gente vai estar sempre tentando diminuir essa produção da classe dominada, colocando como se fosse menos cultura, menos arte, menos alguma coisa. Porque a cultura também é uma relação de poder, né? Porque tudo isso é uma relação de poder. Então, quando a classe dominante escolhe o que vai ser determinado como cultura ou não, como algo que vale a pena ou não, a gente está colocando as relações de poder entre isso, né? Então, continuar. Aí a Chauí, ela chega a algumas conclusões. A primeira conclusão que ela chega é que a cultura e as artes distinguiram-se em dois tipos principais. A erudita, que é a cultura da elite, né, própria dos intelectuais e artistas da classe dominante, e a popular, própria dos trabalhadores urbanos e rurais. Então a gente tem a separação da cultura erudita e da cultura popular. É a primeira conclusão que ela chegou. A segunda conclusão que ela chegou é que, quando pensadas como produções ou criações do passado nacional, formando a tradição nacional, a cultura e a arte popular receberam o nome de folclore, constituído por mitos, lendas e ritos populares, danças e músicas regionais, artesanatos e etc. E a gente geralmente tende a diminuir, né, o folclore, tipo, esse é folclore, né, a cultura popular, né, a cultura da... Calma, não vou usar esse termo, porque senão eu vou confundir vocês na semana que vem. Mas a cultura da grande parte da população e a cultura que surge ali daquela população, geralmente a gente diminui, certo? E vai chamar, né, do nome do folclore. Tanto que a palavra folclore, o folk, né, é de povo, né? Eu deveria ter colocado o memezinho do... Ai, meu Deus. Do Pernalonga, que aparece o Pernalonga no final do desenho, falando, that's all, folks. Então, é tudo isso, pessoal. Né? E aí a terceira coisa que ela chegou à conclusão é que a arte erudita ou de elite passou a ser constituída pelas produções e criações das belas artes, consumidas por um público de letrados, isso é, pessoas com bom grau de escolaridade, de bom gosto e consumidoras da arte. Então, é o que a gente fala, por exemplo, quando a gente vai pensar que o grafite não é considerado arte, e aí você vai no museu e tem um monte de coisa que você não se reconhece, né? Bate, por exemplo, com o que vocês devem estar revendo agora em filosofia, né? Que é estética. Vocês deveriam não, né? Porque eu não tenho cronograma de filosofia. Mas quando vocês veem cultura no segundo ano, isso condiz com estética, né? Em sociologia e filosofia batem aí cultura e estética. Inclusive, vocês veem os mesmos caras pensando as duas coisas. Por que que sempre... Vou voltar para cá, senão eu vou me confundir. Por que isso é importante a gente lembrar? Porque a produção artística, ela vai passar por isso. Então, não precisa ser, por exemplo, falando só de um quadro, né? Mas de uma música. Quando você fala, por exemplo, de musicais. Os musicais, eles são... Quando você pensa em musical, vocês vão super se perder agora comigo. E eu sinto muito, mas eu juro que se vocês focarem 2 segundinhos, vocês até pegam, tá? Então, tipo, façam esse esforço. Quando acho que a gente pensa em musical, né? Eu não sei vocês, mas o primeiro musical que eu penso do clássico, é Os Miseráveis. Então, eu penso no musical clássico, eu penso em Os Miseráveis.
aquele negócio que você fica... são 3 horas, eu já tive a oportunidade de ver no teatro, né? E aí são, tipo, 3 horas de peça. Óbvio que no teatro você tem o break no meio. Mas são 3 horas de peça. A peça é toda cantada, não tem uma fala. É um negócio, assim, completa, tipo, o tipo, os instrumentos que são utilizados, o tipo de ritmo, etc. O tipo de roupa, a coreografia, o ambiente, é tudo super, apesar de se tratar da parte pobre da França, é muito elitista, né? Aí se a gente quiser para um lugar, para um musical ainda mais, tipo, o clássico do musical, que vai ser mais cultura, que vai fazer mais parte da cultura produzida pela elite ainda, a gente vai para o Fantasma da Ópera, certo? Que eu também tive a oportunidade de ver. Mas o Fantasma da Ópera é um clássico aí dos musicais, super parte da cultura das elites e erudita, a começar, por exemplo, pelo preço. Você vai comprar um ingresso para um musical como Os Miseráveis e o Fantasma da Ópera, para as produções brasileiras, você gasta, tipo, R$300 no ingresso, assim, bom, sabe? Na frente e tudo mais. Você tem que ir para São Paulo, você tem você não pode ir vestido de qualquer jeito, você tem roupas, você tem que usar, tipo, uma roupa, como é o nome? Tipo, esporte fino, saca? Você tem que estar vestida de um certo jeito, você tem toda uma etiqueta para assistir esse tipo de show, né? E aí você limita o acesso, isso fica muito preso ali à classe da elite. Aí tem um outro musical que eu gosto muito, que eu sou louca dos musicais, que vem com uma proposta, e obviamente que ele deve custar muito, ele tem ingressos muito caros, mas ainda assim, enfim, essa parte da distribuição não vai entrar em detalhes, mas é que é um musical chamado Hamilton. E aí o Hamilton, ele também tem 3 horas de duração, só que ele é um musical todo em hip hop, né? Assim, tem algumas partes que você mistura um pouco de jazz, por conta de contexto histórico. Mas, assim, é um musical todo em hip hop, sabe? Sobre o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Então, e é um musical onde tá falando sobre a Revolução Americana. Todos os personagens são baseados em pessoas brancas, mas todos os artistas que estão nesse musical são pessoas negras e latinas LGBTQ. Né? Ou são pessoas ou negras ou latinas ou LGBTQ, né? E pessoas que é um musical criado por um cara latino e que em todas as produções que tem ao redor do mundo, aí já são acho que mais 7 ou 10 produções, companhias que foram criadas ao redor do mundo. Essa é uma questão primordial. Você não cria uma companhia onde você vai ter atores, né? Todos brancos, etc. Muito pelo contrário, eles colocam lá o Thomas Jefferson como um cara negro, sabe? Ele coloca um ator negro para fazer o Thomas Jefferson, por exemplo, George Washington. E isso tá levando a cultura popular, né? Que, por exemplo, o hip hop faz parte da cultura popular. Para dentro de um ambiente completamente elitista, certo? E não só a cultura popular, mas o povo, porque essa parte demográfica, né, dos negros e latinos principalmente, eles não têm geralmente muito acesso a esse tipo de produção, justamente pelo alto custo que é. O ingresso da Broadway custa $100, $200 para você ver um show da Broadway, é muito caro, né? E isso vai ser atrelado a esse bom gosto. E aí você pega, por exemplo, o hip hop, que é um negócio da rua, que é um negócio que nasceu como uma resistência justamente aos processos de gentrificação, aos processos, né, de uma resistência a uma estrutura racista, etc., e você leva ela para o meio, para o negócio, para o palco, que mais assim, que é para o palco onde a cultura, toda a parte elitista daquele ambiente está pagando para ir ver. É só, enfim.
E essa apropriação, na verdade, é uma coisa que a gente vai discutir muito na próxima aula. Por agora, a gente vai falar sobre o desinteresse dessa elite, né, em democratizar a sua cultura. Então, quando você coloca lá que uma peça de teatro custa R$ 300 o ingresso, e você não tem qualquer programa de incentivo para ingressos a baixo custo e meias entradas e etc., você está completamente desinteressado em tornar essa sua produção acessível, né? Quando você tem, por exemplo, aqueles shows de pessoas que são, né, tipo o Andrea Bocelli da vida, que canta ópera, né? O ingresso para o show dele não é barato, né? E aí você limita quais são as pessoas que vão poder ver. Então não existe o interesse dessa elite em democratizar a sua cultura e tornar esses saberes acessíveis. E aí vem desde uma produção cultural, como uma peça de teatro, como um show, a como, por exemplo, o acesso à faculdade, né? Há um desinteresse muito grande de promover o acesso à faculdade de pessoas de todas as camadas, certo? Justamente porque é uma relação de poderes. Se você está democratizando, isso significa que você está reestruturando a relação de poder e que vai se tornar cada vez menos dominante e dominada. A gente tem que lembrar que o gosto ele é um valor cultural. O que significa que o espaço em que eu estou inserido, né, e que o momento, o lugar em que eu nasci, e que as minhas influências, elas vão, né, me direcionar para certos lugares. E aí eu vou ter o gosto, ele vai ser uma construção que vai acontecer devido ao meu ambiente também. E justamente por ele ser uma construção que depende bastante do meu ambiente, é que eu vou poder sofrer, né? E eu vou estar, na verdade, a todo tempo sujeito a coerções culturais, onde eu vou ter coisas que são colocadas para mim como algo que eu deveria gostar, né? E vão ser incentivadas aí de uma forma violenta ou não, como, por exemplo, a religião na época da colonização. Alguém tem alguma dúvida? Até aqui? Não. Tá bom. Só pra gente... Eu queria mostrar... Eu vou mostrar hoje? Não, eu não vou mostrar hoje. Vou deixar pra mostrar quando a gente for ver outras coisas. Deixar pra mostrar depois. Mas... Vocês entenderam o que eu fui falar de, tipo, teatro? Claro, claro. Eu vou... Calma aí. Isso agora, calma aí. Deixa eu só colocar aqui para vocês poderem. Cadê? Gente, a prova do terceiro bimestre tá muito de boa, tá? Eu juro para vocês que ela tá super de boa.
que vocês podem ficar assim em paz. Ai, não tô conseguindo. Por que eu não tô conseguindo? Eu esqueci de criar pasta. Ah, foi. Foi? Foi. Não foi. São slides que vocês já têm, galera, na verdade. Acho que agora foi, hein? Foi. Eu só separei bonitinho. Ai, eu esqueci de colocar um aqui, peraí. É mais... Eu quero que vocês entendam que os conceitos vão estar bem mais próximos dos conceitos que a gente viu no segundo ano. Tá? Só que aí os temas, eles vão estar nos temas que a gente viu no segundo ano, né? No terceiro bimestre. Deu para entender? Depois eu coloco mais coisa lá. Mas assim, deu para vocês entenderem? Tipo assim, o conceito, vocês vão estar. Eu vou pedir mais conceitos que vocês já viram no segundo bimestre, só que com os temas do terceiro bimestre. Fez sentido para vocês? Então, por exemplo, os textos, né, são textos que citam coisas do terceiro bimestre, sabe? Mas aí eu não pedi, tipo, qual que é o conceito de nação, né? Porque, enfim, tipo, eu não coloquei textos para a gente falar sobre democracia, ditadura e etc. Eu coloquei textos para a gente conversar até sobre democracia, ditadura e etc. Só que dentro da globalização, uma coisa assim, menos específica de um país ou de um momento e mais abrangente. Fez sentido? Eu vou colocar depois os outros slides. Mas vocês entenderam onde eu quero chegar? O que vocês precisam estar 100% tranquilos é são nos conceitos do segundo bimestre. Porque, assim, se vocês não souberem eles, vocês não conseguem fazer essa prova. Já que a gente fez aí uma opção mais para pedir coisas que são mais... Porque acho que globalização é mais tranquilo do que democracia e ditadura, né? Tipo, repressão e etc. Acho que é mais tranquilo do que democracia e ditadura por completo. Entendeu? Tô só tentando tornar essa experiência um pouco mais tranquila para todo mundo. Enfim. Vou ficando por aqui. Depois eu vou colocar os outros que não foram todos. Qualquer coisa, me mandem um e-mail. Perguntando ou qualquer coisa do tipo. Qualquer dúvida que vocês tiverem. E é isso, gente. Boa sorte, bom resto de semana. Bom estudo, bom descanso. E boa prova na semana que vem. Tá bom? Tchau, gente. Obrigada aí pela aula de hoje. Beijos.